Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e CIA, eu sou Alex Lima, estou aqui hoje para uma super aula de eletrônica, onde estarei falando sobre os tipos de retificadores, legal? Essas aulas, serão duas aulas, uma hoje e a outra na semana que vem. É um pedido de um dos assinantes aí, o André Luiz, de Guaratinguetá. Ele me pediu para estar falando sobre as formas de retificadores. Existem duas formas de retificadores conhecidas, que é a retificador de meia onda e retificador de onda completa. Nós vamos estudar essas duas formas de retificação, hoje começando como a forma de onda, a forma de retificação meia onda. Ok, pessoal? Então, sem perder tempo, nós vamos posicionar aqui a câmera, tá, na bancada, vamos ver isso na prática e também vou explicar aqui no meu caderno para facilitar o nosso aprendizado. Essas duas aulas são aulas que eu tenho como exclusivo do nosso curso de eletrônica para iniciantes, que eu vou trazer aqui hoje sem nenhum problema. Então, vamos para a bancada. Então, beleza, pessoal. Estou aqui já com o circuito montado, tá, na minha bancada. Estou ali com o osciloscópio para a gente poder entender na prática isso, enxergar o que está acontecendo aqui no circuito. Mas antes, deixa eu estar explicando para vocês o que seria essa meia onda. Primeiro nós temos que entender, eu vou ter que explicar o que é um circuito retificador, porque algumas pessoas talvez não saibam o que é o retificador. O retificador ele é feito, por um diodo. Legal? Esse diodo ele vai ter a função de estar fazendo a retificação. E o que seria a retificação? Você tem aqui uma tensão, uma corrente alternada, Vamos supor, eu tenho aqui 12 volts alternado nesse ponto aqui, tá? Vindo de um transformador qualquer. Ok? Deixa eu ver se vocês estão com uma visão legal aí. Deixa eu dar um zoom para ficar mais próximo. Então o que eu preciso? Eu preciso de retificar de corrente alternada para corrente contínua, então eu vou usar um diodo. E após a passagem desse diodo, ora eu tinha uma corrente alternada, esse é o símbolo, aqui eu vou ter uma corrente contínua, legal? Então o diodo ele é o responsável por estar fazendo a retificação da corrente elétrica, que vai fazer a transformação da corrente alternada para a corrente contínua. Bem simples isso de entender. Vamos voltar aqui agora, olha, eu já deixei desenhado aqui para facilitar os nossos estudos. Vamos lá. A corrente alternada, no gráfico, que nós vamos daqui a pouco ver ali no osciloscópio, nós temos aqui a linha do tempo, que é essa seta aqui, tá? Daqui para cá, e temos a amplitude, aonde nós temos a escala da tensão. A corrente alternada, ela não tem polarização, não tem polaridade. Então ela vem variando, ela vem alternando, ora ela vem positivo e ora ela vem negativo, então ela fica positivo, negativo, positivo, negativo. O que acontece? O primeiro semiciclo aqui está na altura do positivo e aqui nós temos até o sinalzinho de mais. Depois ela desce para o semiciclo negativo. Então, um ciclo completo é formado por dois semiciclos. Um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Então, desse ponto aqui até esse ponto aqui eu tenho um ciclo completo. Um lado ora positivo, ora negativo, e a corrente elétrica numa frequência de 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo, ela vai entre o positivo e o negativo. E com o circuito retificador, que é esse que aqui está, eu tenho aqui um transformador,
Legal? Esse transformador entra 110 e sai aqui 7 volts. Legal? Então nesse ponto aqui eu tenho 7 volts alternado, ora positivo e ora negativo. Ok? Então olha, eu tenho 7 volts alternado, mas eu preciso para essa carga aqui, que está com o resistor representando, eu preciso de uma corrente contínua. Então esse diodo aqui, ele simplesmente vai fazer com que somente passe o semiciclo positivo aqui, dando polarização ou polaridade à minha fonte de energia, a minha fonte. Então nesse ponto eu terei todos os semiciclos negativos. Legal? Aqui automaticamente eu terei o GND, que nós também podemos chamar de negativo, ok? Então esse diodo aqui ele vai fazer o serviço de retificar. Então nós vamos ter, após passar aqui pelo diodo, nós vamos ter apenas isso aqui, olha, um semiciclo positivo, e eu não terei o outro semiciclo negativo que deveria estar aqui, como vocês estão vendo nesse aqui. Passou positivo, saiu negativo e desceu para o negativo. Com o diodo retificador, nós vamos apenas ter o semiciclo positivo e ele não vai permitir passar o semiciclo negativo, dando esses intervalos. Esse intervalo aqui, de um semiciclo positivo para o outro, nós temos uma defasagem de um semiciclo negativo. Então nós temos, por causa dessa defasagem, desse intervalo entre um semiciclo positivo e o outro, nós temos então meia onda, né? Nós temos aqui apenas meia onda, um semiciclo positivo, outro semiciclo positivo. Então esse intervalo é que se caracteriza a retificação de meia onda. Legal? Então nós vamos ver o circuito aqui na prática. Ok? Deixa eu botar bastante luz. Eu acredito que eu devo ter que estar colocando um zoom maior. Olha lá, nesse momento o osciloscópio ele está aqui, olha. O osciloscópio ele está nesse ponto aqui. Aqui eu tenho corrente alternada. Só vou ter uma corrente contínua nesse ponto da minha carga. Então, olha, se a gente olhar, nós vamos ver exatamente, olha, o início aqui do semiciclo, aqui o positivo, até aqui, certo? Até aqui eu tenho o positivo. Desceu, eu tenho o semiciclo negativo. Então, desse ponto aqui até esse ponto aqui eu tenho um ciclo completo, porque ele foi ora no positivo e ora no negativo. E depois ele continua formando uma senoide. Legal? Isso aqui é uma corrente alternada. Por que alternada? Porque ele alterna entre positivo e negativo, caracterizando, né, a forma de onda senoidal com os dois semiciclos. Aqui em cima positivo, aqui embaixo negativo. Agora eu vou mudar a ponteira aqui do nosso osciloscópio para o ponto que foi retificado pelo diodo. Deixa eu dar o zoom lá, tá vendo aquele pretinho lá? Nós temos o diodo e o resistor que representa a minha carga. E aí eu botei agora o osciloscópio nesse ponto aqui, aonde nós vamos ter que enxergar lá no gráfico do osciloscópio apenas os semiciclos positivo com o intervalo me dando uma retificação de meia onda. Eu só tenho meia onda aqui. Então vamos conferir. Já está lá. E agora nós temos ali o osciloscópio exatamente com a retificação por meia onda. Olha, eu tenho aqui o positivo. Era para ele vir lá embaixo e subir, mas o diodo, ele retificou isso. Então ele me deu apenas, permitiu passar apenas o lado positivo. Então eu tenho aqui um semiciclo, um intervalo que deveria descer lá para o semiciclo negativo, mas ele deu esse intervalo, e eu tenho
o outro semiciclo positivo, intervalo, outro semiciclo positivo. E agora eu não tenho mais uma corrente alternada. Por que eu não tenho mais uma corrente alternada? Porque não está a corrente elétrica, ela não está mais alternando, descendo para o lado positivo. Então aqui eu só tenho semiciclos positivos automaticamente nesse ponto do circuito. Aqui, olha, nesse ponto aqui, eu não tenho mais corrente alternada. Eu tenho agora corrente contínua com esses semiciclos aqui. Então eu tenho uma retificação, tá, de meia onda. Legal? Que é a forma mais simples de circuito retificador. Beleza, pessoal? E como seria a onda completa, uma retificação por onda completa? Nós teríamos aqui nesse intervalo uma outra completando, tá? E como é que é feito isso? Através de um circuito retificador de onda completa. Legal? E eu teria uma corrente elétrica mais completa. Porém, eu vou parar aqui para não confundir, fica um vídeo muito grande. Vamos deixar então para estudar sobre os retificadores de onda completa na semana que vem, legal? Lembrando que você pode estar aprendendo não só isso, como muito mais no nosso curso de eletrônica para iniciantes. Eu vou deixar na tela aí o link para vocês estarem se matriculando. Vou deixar também na descrição desse vídeo o link se você quiser aprender uma aula de maneira simples com essa forma didática. Venha fazer o nosso curso de eletrônica, você vai ficar fera aí, assim como centenas de alunos aí do nosso curso, beleza? Então até semana que vem pra gente continuar esse assunto. Um forte abraço, tchau, tchau.